Deixa eu te falar, o Instagram mudou tudo aí, eu quase não te acho. Nossa, graças a Deus, deu tudo certo. Deu tudo certo, mas eu tive que procurar. Você tá me ouvindo bem? Tá direitinho o som? Tô, e você tá me ouvindo bem? Tá ótimo, pra mim tá ótimo. Maravilha. Então a gente vai começar. O pessoal tá entrando aí, ó. Tá todo mundo bebendo, eu já tô com o meu copinho. Ó. Ah, eu também. Eu tô com a minha tacinha aqui. Vamos brindar. Boa noite. Tá todo mundo falando boa noite, ó. Boa noite, gente. Pessoal. Tô muito feliz que tá todo mundo participando, tá entrando aqui. Aí a gente pode fazer o seguinte, enquanto o pessoal tá entrando, a gente pode... a gente vai se apresentando, porque eu tô vendo que tem seguidores seus aí e tem meus também. Então, joia. Primeiro eu quero te agradecer, Lu, de todo o meu coração de você ter aceitado, né? É muito agradável já conversar com você. Então, falar sobre um assunto mais agradável ainda, é melhor ainda. Para quem não me conhece... pois é. Quem não me conhece, eu sou Elizabeth, eu adoro viajar e eu tenho um blog de viagem. Meu blog tem um ano que eu comecei a fazer o meu blog para contar sobre as minhas aventuras por mais de 60 países, né? E nesses 60 países eu degustei alguns vinhos, né? Não com todo assim o cuidado, a cautela, né, de uma conhecedora, mas assim, eu acho que eu tenho boas histórias para contar também, né? E aí, agora eu queria que você se apresentasse. Tá joia, querida. Primeiro, te agradecer o convite, né? Nesse momento de pandemia, não tem outro jeito da gente matar a saudade, então a gente também acaba matando a saudade um pouquinho por aqui, né? Se vendo, conversando, porque vai ser uma conversa de comadre isso aqui, gente. Vocês se preparem, porque mineiro gosta de contar causo, né, Elizabeth? Então a gente vai contar uma história bacana para vocês hoje aqui. Meu nome é Luciana, para quem não me conhece, eu sou uma apaixonada por vinhos. Eu comecei a beber vinhos na minha juventude, por volta dos 20 anos. Foi a primeira bebida alcoólica que eu comecei a beber. Até essa idade eu não bebia por opção, não gostava, não sentia vontade. E, claro, como a maioria das pessoas, eu comecei pelo tradicional vinho de garrafão, né? Eu comecei bebendo vinho de mesa, aquele vinho que as pessoas chamam de vinho suave. E ali por volta dos 30 anos eu comecei a me aproximar dos vinhos finos, né? Comecei a descobrir o que é um Cabernet Sauvignon, um Carmenère, uma Pinot Noir, e aí me apaixonei pelos vinhos finos, me enveredei por esse caminho dos vinhos. Sempre fui muito fã e sempre tentei colocar vinhos nas minhas viagens, então... sempre eu dava um jeitinho de incluir algum passeio que tivesse a ver com o universo dos vinhos nas minhas rotas, nas minhas viagens. E aí eu comecei a me aproximar, digamos assim, mais tecnicamente mesmo, como uma estudiosa dos vinhos. Comecei a me aproximar desse universo nesse período de pandemia. Então, foi a partir de março do ano passado, quando eu comecei a ficar confinada em casa. Eu sou grupo de risco, tenho asma, então realmente, né, estou desde 17 de março de 2020 fechadinha dentro da minha casa. E aí eu busquei como um lazer fazer cursos de vinho. Era uma coisa que eu sempre quis, sempre tive vontade, não tinha tempo. E aí eu encontrei tempo, né? Porque não podia sair, não podia badalar, não podia ir a restaurantes, não podia beber vinho. Então eu tive que comprar, tomar em casa e comecei os meus estudos então. Então, assim, eu não sou uma expert, não sou uma sommelier, não sou uma profissional do vinho, eu sou uma enófila. A gente define como enófilos os apaixonados por vinho. Então, eu sou uma apaixonada e curiosa. E aí, curiosa, comecei a estudar. E aí, estudando, a gente vai entendendo um pouquinho e, ao mesmo tempo, descobrindo que a gente não sabe nada, né? O movimento é sempre dialético. Olha só, Lu, a Paula Cirelli falou assim, ó, eu estava junto nessas aventuras quando você começou a tomar vinho na sua juventude. Ela estava em muitos episódios. E os primeiros vinhos eram o quê? Sangue de Boá?
Sangue de Ai, boa. eu Canção, eu me achava chiquérrima Canção. quando eu conseguia comprar uma garrafa de vinho Canção, de pêssego, que Sabrina Navarro também me presenteou muitas vezes. Quando eu ia na casa dela, ela já comprava um Canção de pêssego para mim. Olha a loucura, gente, era de pêssego, não era nem de uva. Muito Gente, louca. olha só, tá vendo, gente? A gente conta as nossas, a verdade. Aqui tem só verdade, entendeu? Ah, certeza. Pois é, eu não sabia diferenciar sangue de boi e vinho Canção. Para mim, tudo era a mesma coisa e eu bebia, eu curtia e as noites iam assim com isso, com essa situação mesmo. Pois é, Lu, então a gente pode começar a falar sobre aqui, cair dentro mesmo, ó, roteiros no Brasil, né? O que o pessoal gosta de visitar, porque assim, uma coisa que eu percebi, na hora que eu estava dando uma pesquisada, uma estudada para fazer a live, eu me surpreendi com muitos lugares que eu não sabia, não tinha a menor ideia que tinha vinícolas aqui. Então, eu já estou desesperada para visitar. Por exemplo, sul de Minas. Sim. Sul de Minas, eu vi um vinho aqui no Bahamas, aqui num supermercado perto de casa. É um supermercado mais, assim, fino, sabe? E eu vi uma marca que chama Luiz Porto. Ah, amiga, olha o que eu tô bebendo hoje. Ó, que coincidência! Não, claro que eu escolhi beber na live um vinho mineiro, né, gente? Que mineiro puxa sardinha pra Minas. Então, eu vou falar, vou beber um vinho mineiro. Não, eu vi, e eu uso aquele aplicativo, eu tenho até que te adicionar, aquele Vivino. A nota dele tava maravilhosa, a nota do Luiz Porto tava muito boa, sabe? Eu achei assim, eu fiquei assim, maravilhada mesmo. E eu até anotei o nome da cidade, chama Cordislândia. Cordislândia. Nunca tinha ouvido falar. Cordislândia, sul de Minas. É perto aqui, não é distante não, perto de Juiz de Fora. Perto sim, né? Dá pra ir de carro de boa, é um passeio tranquilo. Olha só que legal, Viajando nos Vinhos diz, Luiz Porto é fantástico. Isso, entende tudo de... Se alguém tiver visitado, me avisa. Você tá me ouvindo bem? Eu tô. Tá. Cortou um pouquinho, mas voltou. Outro lugar também que eu nunca fui e que eu tô desesperada para ir também. No Nordeste tem uma produção de vinho, assim, que os vinhos são muito famosos, são muito conhecidos. Tanto é que eu tô num grupo de viagem do Nordeste e mandei esse convite para live. E teve uma pessoa que me criticou. Falou assim, nossa, mas você tá mandando esse negócio no Nordeste. Não tem nada a ver Nordeste com vinho. Você tinha que ter mandado no grupo do Sudeste. Aí eu falei, digita Nordeste Vinícola para você ver. Você vai descobrir, você vai se surpreender. E quando eu fiz esse convite da live, uma das meninas do Nordeste falou assim, Elizabeth, eu não sei se isso é verdade, viu, gente? Pelo amor de Deus, não sei se isso é fake news. Ela falou assim, no Nordeste, a produção de uva do Nordeste dá uva 2 vezes por ano. Amiga, tem ano que dá 3. Pois é, às vezes dá 3 safras no ano. Depois, se quiser, eu explico melhor isso, mas é muito legal, muito bacana esse processo deles lá. Pois é, e diz que é uma das coisas, dos lugares no mundo que mais, que dá safra mais vezes por ano. Isso é muito curioso, sabe? Acho muito interessante. E você, me conta assim, o que você mais, assim, já do Brasil, assim, vinícolas do Brasil, assim. Então, hoje a gente fala que são basicamente 4 regiões no Brasil que despontam na produção dos vinhos finos. O Vale de São Francisco, no Nordeste, é uma região que fica ali no interiorzão, entre Bahia e Pernambuco, né? Então, pega mesmo a região do Rio São Francisco ali. A gente tem a Serra da Mantiqueira, e aí Serra da Mantiqueira pega sul de Minas e nordeste de São Paulo, né? Então, esse vinho que eu estou degustando hoje da Luiz Porto é da Serra da Mantiqueira, dessa região. Aí a gente coloca as regiões por nomes. Então, quando a gente fala Vale de São Francisco, a gente está falando do Nordeste, né? Essa Serra da Mantiqueira pega essa região sul de Minas e nordeste de São Paulo. A gente tem o Planalto Catarinense,
que aí é conhecido também como terroir de altitude, que é Santa Catarina. Então, Santa Catarina também é um lugar que está com vinícolas fenomenais e é um lugar assim, extremamente bonito, com paisagens lindíssimas, com uma estrutura já para o enoturismo bem legal. E a gente tem o sul do Brasil, né? O sul é o grande celeiro, assim. Então, a gente pode afirmar, para eu não errar, né, em termos de dados, que de 80% a 90% dos vinhos produzidos no Brasil é feito no sul. Então, o Rio Grande do Sul realmente ainda é o maior produtor. E aí, dentro do Rio Grande do Sul, a gente destaca 4 sub-regiões, né, que são bem diferentes entre si também. Então, a gente tem a região de Campos de Cima da Serra, que é mais no alto do estado. A gente tem ali mais no meio a Serra Gaúcha e a Serra do Sudeste. E embaixo, quase divisa com o Uruguai, a região da Campanha Gaúcha. Então, de maneira geral, essas são as regiões que mais se destacam no Brasil na produção de vinhos, né? E aí a gente pode ir na nossa conversa aqui detalhando um pouquinho mais o perfil de cada uma delas, que é bem legal. Aí são os apelidos, né? A Serra da Mantiqueira, Minas e São Paulo também é conhecida como o terroir de inverno, né? Porque eu falei que Santa Catarina é terroir de altitude, então as regiões você pode ver na própria garrafa da Luiz Porto, aqui embaixo bem pequenininho, terroir de inverno, que já é um vocabulário que eles têm utilizado justamente porque, já vou antecipar, então eu vou contar porque eu não me aguento, é muito legal. No sul do Brasil, nesse período agora, eles estão vivendo a colheita lá, eles estão vivendo a vindima, né, que eles chamam a colheita da uva, se chama vindima. E por quê? Porque o sul do Brasil segue uma lógica de cultivo da videira, onde no outono e inverno a uva hiberna, ela dorme mesmo, e aí a partir de agosto ela começa a florescer, e aí ela vai dando seus primeiros frutos, vai maturando, mas é tudo bem lento, e aí ela entra no processo mesmo de maturação para colheita a partir de dezembro, janeiro, então geralmente final de janeiro, fevereiro é a vindima. E aí, como aqui na nossa região no sudeste, né, Minas, São Paulo, chove muito no verão, e a chuva, ela não é benéfica para a videira, porque ela deixa a uva muito aguada. A uva absorve a água da chuva, e aí ela fica muito aguada, e aí não vai dar um vinho legal, vai dar um vinho aguado. Vai perder as características de açúcar, acidez, tanino, que são fundamentais para a qualidade do vinho. Então, o que aqui na Serra da Mantiqueira eles fizeram? Inverteram a colheita. Então, aqui eles colhem no inverno. Eles inverteram a ordem do cultivo das videiras. E aí, por quê? Porque o nosso inverno aqui é quente, né? A gente tem ainda mesmo no inverno dias ensolarados, noites mais frias, essa amplitude térmica é fundamental para a qualidade do vinho que é colhido, né? A parte da uva que é colhida nessas condições climáticas. Então, aí, como a vindima que acontece no inverno, é terroir de inverno. Entendi, nossa, eu não sabia, eu gostei muito de saber disso, eu achei muito legal. Muito espertos, então, assim, são muito porque aí quiser programar viagens para essa região e quiser pegar a colheita, tem que ir no inverno, diferente do sul que tem que ir no verão. Nossa, muito bacana. Ó, a Andressa falou, acabei de tomar um vinho produzido no Rio Grande do Sul, em Farroupilha especificamente. Muito legal, Andressa. Se você puder falar de onde você está falando, a gente agradece bastante, né? Para saber como que tá. Porque eu suspeito que ela esteja falando do Nordeste. Eu acho que ela está falando de Aracaju. Ai, que legal. E olha só como que, né? Que já tem muito... Tá voando, né? Tá voando o vinho até o Nordeste. Então, deixa eu te perguntar. Um lugar que mais você quer ir? Você acha que, assim, passar a pandemia, para onde que você vai aqui no Brasil? Depois a gente fala do mundo. Para onde você vai visitar, degustar? No Brasil, eu vou pro Vale do São Francisco. Tô louca para conhecer essa região, Elizabeth, louca. E aí eu vou tentar. Paulo, Sabrina Navarro, o pessoal todo. Vamos organizar a excursão. Eu vou tentar explicar muito rapidamente a particularidade dessa região. É muito show. Porque, assim, eu acabei de falar como funciona o cultivo da videira e a colheita no sul e no terroir de inverno, né? Aqui no sul de Minas e São Paulo.
No Vale de São Francisco é completamente atípico, assim, é um dos lugares únicos no mundo que consegue manipular de maneira muito diferenciada esse cultivo da videira, porque pensem bem, no Nordeste você tem sol quase que o ano inteiro, né? Então você não tem inverno como a gente tem no Sul, no Sudeste, você não tem aquele inverno, né, especialmente do Sul, muito rigoroso. Então eles, como tem uma abundância de água lá, por conta do Rio São Francisco, eles fazem uma irrigação nas videiras artificial e aí manipulam essa parte de hibernação, esse período de hibernação das videiras, das uvas, eles manipulam com a irrigação. Então você joga água, você esfria, ela dorme. Essa hibernação dura lá em média 45 dias, é muito mais curto do que no sul, do que nas outras regiões. E aí depois você tem basicamente 300 dias de sol, sol pegando nessas uvas, fazendo elas frutificarem, florescerem, amadurecerem para serem colhidas. Então, se você visitar uma vinícola do Vale de São Francisco, muito provavelmente você vai ver todo esse ciclo acontecendo dentro de uma mesma videira. No lote, ela está dormindo, porque ela está sendo aguada. No outro lote, ela está florescendo, no outro lote, ela já está frutificando, no outro lote, eles estão colhendo. Então, você consegue assistir todo o ciclo da videira numa única visita. O que você teria que ir várias vezes, por exemplo, ao sul, para poder acompanhar todo esse processo. Então, acho isso muito rico. Igual isso, tem regiões de Mendoza, na Argentina, que tem esse mesmo processo, porque também é muito quente lá. Tem algumas regiões do Maipo, no Chile, isso acontece em algumas áreas da Toscana, na Itália, e do Alentejo, em Portugal. Então, aí também fica a dica para quem for visitar esses países, buscar informação a respeito e conhecer esse processo que é muito diferenciado mesmo. E aí, por isso que lá no Nordeste, eles conseguem 2, às vezes até 3 safras no ano só. Ah, entendi. Nossa, muito interessante. Sabe na minha cabeça o que tinha? Vê se faz sentido para você. Para mim, na minha cabeça, o frio fazia bem para a uva. Entendeu? Não. Como lá não tem frio, porque repara para você ver, os lugares que mais, né, dão... Por exemplo, aqui no Rio, em Minas, o lugar que mais dá, que tem vinícola, é o lugar mais frio, né? Coincidentemente, assim. Aí ficava na minha cabeça, entendeu? Nesse sentido mesmo. A questão é a seguinte, algumas uvas realmente não gostam de calor extremo. Então, não é toda uva que você vai conseguir ter sucesso plantando no Nordeste. Mas algumas têm se adaptado super bem, porque gostam de mais calor, porque são uvas que amadurecem melhor no calor. Então, isso também é ali a sabedoria do produtor, do enólogo, de entender o que se adequa melhor àquele terroir. Entendi. Nossa, maravilha. Tudo fez sentido mesmo. Ó, a Andressa falou que está no Mato Grosso e ela já voltou de férias. É porque eu vi uma foto dela no Nordeste, entendeu? Mas agora ela está no Mato Grosso. Então ela está tomando vinho de Farroupilha, do Rio Grande do Sul, lá no Mato Grosso. Delícia. Ó, então a próxima parte, né? A questão mesmo. Ó, uma vinícola também que eu quero visitar quando passar a pandemia é uma de perto de Campos do Jordão, que é aquela que eu te falei, aquela vinícola Santa Maria, que é do lado de Campos do Jordão. Eu acho que é um lugar assim que eu vou querer ir depois, entendeu? Ó, um assunto também que eu acho que é super importante a gente falar, e eu não acho que ele é assim, ele é chato, mas ele é importante. A questão da logística, entendeu? Porque assim, por que a gente decidiu, eu e a Lu, a gente decidiu falar desse assunto? Porque é um assunto que tem que ser falado, né? A questão de beber e dirigir, por exemplo. Como assim? Você vai aprovar 10 vinícolas e você vai estar num carro e aí você vai dirigir bêbado, né? Como que vai ser isso? Eu conversei com uma amiga minha também que ama vinho e ela mora no Japão. E no Japão tem as saquerias, né? As fábricas de saquê e tem também as fábricas de uísque. E elas falaram que quando as pessoas estão visitando esses lugares que tem degustação, eles perguntam assim, com quem que você veio? Ah, eu vim com ele. Quem está dirigindo? A própria empresa, a própria vinícola, né? Como se fosse, que fala quem que está dirigindo e vai botar um crachá em você para você não beber, entendeu? Eles se preocupam com isso.
Aqui no Brasil a gente não tem essa preocupação, pelo menos não as empresas, né? Quem tem que ser é cada um a sua responsabilidade, tem a lei seca, né? Essa questão, eu acho que é importante a gente pensar nessa logística, né? Ou pagar um passeio, ou arrumar alguém, um bebe um dia, outro bebe no outro. Isso é importante a gente conversar. Né? Por exemplo, na Itália, não é lei seca na Itália. Se você tomar um copo de vinho, você não está contra a lei, você não está fora da lei. Né? Eu não estou falando sobre lei, eu estou falando sobre o que é certo e o que é errado, mais nesse sentido mesmo, né? E aí, o que você fazia, Lu, quando você ia nas vinícolas? Né? Como que é essa questão da logística para você? Então, eu fiz esse passeio, né, aqui no Brasil, pelo Vale dos Vinhedos, em janeiro do ano passado, janeiro de 2020, antes da pandemia. Foi minha última viagem antes da pandemia, foi a realização de um sonho, assim, que foi realmente explorar o Vale dos Vinhedos. E eu fui com o meu namorado, com o Anderson. E aí a gente foi de avião até Porto Alegre. Em Porto Alegre a gente já alugou um carro, porque a gente quis fazer o trajeto todo de carro. Então a gente fez Caxias do Sul, Farroupilha, Garibaldi, Bento Gonçalves, e a gente ia ficando 3, 4 dias em cada cidade, para conhecer todas as vinícolas possíveis daquele entorno, né? E aí o nosso pacto foi desde o início que ele ia dirigir. E eu ia degustar. Então isso foi acordado super de boa. Porque assim, ele também toma vinho comigo, mas ele é mais cervejeiro. E eu sou a louca dos vinhos. Então, assim, nosso combinado era que ele dirigia e eu degustava. Então, nas vinícolas, ele provava suco, ele ficava no suquinho. Em algumas que tinham um espumante sem álcool, ele até degustou, mas ele não fazia muita questão mesmo, porque ele estava ali na vibe, ele estava conhecendo a história da vinícola, e ele curtiu todo o passeio comigo, super de boa. E aí eu bebia tudo. Na hora do almoço eu tomava água para repor, porque a gente tinha mais vinícola, mais degustação. E aí, né, durante as degustações, a gente sempre no final, as próprias vinícolas te colocam no final numa lojinha, né? Você sempre sai numa lojinha no final onde se vendem os vinhos produzidos ali. E aí a gente sempre comprava algumas garrafas, e aí à noite, na pousada ou no restaurante, ele tomava um vinho comigo. Então a gente sempre escolhia algum que eu tinha gostado na degustação, e falava, esse aqui é bom, eu sei mais ou menos o gosto dele também. E aí a gente sempre comprava uma garrafa para tomar à noite, para ele também em algum momento poder beber, mas sem o risco da direção. Então, assim, eu acho que, como você falou, as pessoas têm que entender que a logística tem que estar organizada para o passeio que você se propõe. Então, se você vai conhecer vinícolas, que você sabe que você vai ingerir álcool, a logística desse passeio tem que estar inclusa. Da mesma maneira que você coloca o custo com a passagem aérea, com hospedagem, com alimentação, tem que estar o custo com transporte. Né? Então, assim, vai alugar um carro, quem vai ser o motorista rodar? Dá o casal, os dois amam vinho, vamos fazer um revezamento. Um dia um bebe, outro dia o outro bebe. Ou então, eu tenho um casal de amigos que foi para o Vale dos Vinhedos e os dois amam vinhos. Eu acho que se bobear, eles estão até aí na live, né? O Fernando e a Eliane do Infinito Gourmet, que vendem vinhos brasileiros do Sul maravilhosos. E eu compro todos deles, sempre. Eles vendem aqui em Juiz de Fora. Juiz de Fora, a galera que quiser comprar vai estar super bem abastecida. E aí eles fizeram diferente, assim, como os dois queriam degustar, eles alugaram um carro e com o motorista. Então, assim, você também pode ter a opção de contratar um motorista, né, para você ficar segura. Eu fiz isso quando eu fui para o Uruguai, porque eu fui sozinha, né? Então, eu estava sozinha no Uruguai, eu queria beber, eu queria ir para as vinícolas, então eu conheci um motorista de Uber que andou comigo, e aí eu gostei do trabalho dele, peguei o contato dele, e aí eu combinei com ele os meus passeios direto para a vinícola. Ao invés de eu chamar o Uber para ir para a vinícola, porque eu consegui um preço mais baratinho, eu fechei direto com ele, tirei a porcentagem da Uber, né? E aí ele ficou meu motorista durante a viagem, assim. Era um senhor super simpático, então a gente acabou fazendo até amizade ao longo da viagem. Então eu acho que é isso, as pessoas têm que pensar nessa logística para não correr perigo, né? É uma questão de consciência e a gente precisa entender que isso é sério, e às vezes um descuido pode estragar teu passeio, e pior que isso, né? Pode afetar a vida de uma outra pessoa que não tem nada com aquilo. Então não dá para achar que não vai acontecer nada, porque pode acontecer. Com certeza, com certeza. Ó, Matemática Fernando falou, ó, conversa com vinho. Partiu Vale do São Francisco.
Partiu! Partiu. A Andresa Menezes falou: que máximo, que máximo o Brasil surpreendendo. Viajando nos vinhos, falou: os vinhos brasileiros estão mandando muito bem. Muito Isso a bem. comida falou: um dos meus espumantes favoritos é brasileiro. Estamos no caminho muito certo. Fala pra gente Muito qual é o certo. seu espumante favorito. O Infinito Gourmet, Massas e Vinhos, falou: viva o vinho brasileiro. E o Viajando nos Vinhos falou: você é muito esperta de ter contratado. Muito bem, eu também acho. Muito. Também acho. Aí o pessoal tá falando, claro que tá presente, né? Ó, Viajando nos Vinhos falou: você achou que valeram os preços da vinícola? Conta pra gente, Lu. Eu acho que alguns sim, algumas vinícolas sim, agora outras. Então depende, assim, eu acho que a gente tem que. Você já sabe para qual vinícola você vai? Dá uma pesquisada nos preços antes, olha na internet como que tá, para você já ir com uma ideia do que é vantajoso comprar lá e o que não é. Eu, basicamente, além da questão preço, como eu estou em Minas, né? Eu estou numa região que a gente não tem tanto acesso assim aos vinhos do Sul, eu também olhei muito qual vinho eu achava mais difícil eu conseguir comprar aqui. Então, alguns mais raros, algumas edições mais especiais, eu preferi comprar lá no meu passeio na vinícola, porque depois aqui eu poderia ter dificuldade ou conseguir comprar num preço muito, muito mais caro. Então, eu também olhei isso, não só o preço em conta, mas também o que eu não teria depois tanta facilidade para conseguir comprar. Isso é muito importante. É bom você dar uma pesquisada antes, né? É. É muito legal isso, porque assim, não vou falar o nome, mas eu fui num lugar aqui perto de casa. O vinho top da Casa Valduga tava R$ 350. Aí eu dei uma olhada rapidinho no site, tal, quanto que tava. Eu achei lá 250, R$ 100 mais barato lá. Sim. Se comprar Sim. lá, entendeu? Mas aí, se pesquisando mais na internet, naqueles sites de vinho, sabe? Sites especializados, você consegue comprar o mesmo preço, mas aí você paga um frete. Então, tudo isso você tem que ver. Se você tá afim de carregar, né, garrafa, se você acha que vale a pena. Tudo acho que vale pesquisar. Agora, Lu, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem alguma uva favorita? Ou, tipo, essa pergunta não pode se fazer para um enófilo? Querida, você pode fazer, mas a resposta é difícil. E eu vou te dizer por quê, assim, existem mais de 10 mil uvas viníferas no mundo. Nossa. Aproximadamente 200 delas são as mais usadas para a produção dos vinhos finos. Então, a gente definir uma só é muito complicado. E também, foi uma coisa que eu comecei a perceber e aprender estudando vinho e tal, é que uma uva, ela pode apresentar características completamente diferentes e distintas a partir do lugar onde ela é cultivada, plantada, colhida e vinificada. Vou dar um exemplo que eu acho que é muito legal, que é o exemplo da Chardonnay. A uva Chardonnay, que é a uva branca mais emblemática quando a gente fala em vinho branco, só, né, logo lembra de Chardonnay. Ela é uma uva que se adapta maravilhosamente bem a diferentes terroirs. Então, assim, você pegar um Chardonnay de Chablis, que é uma região que fica na Borgonha, na França, que é o berço dessa uva, é um Chardonnay extremamente leve, fresco, com acidez alta, mas aí ele tem um corpo bem baixo, bem leve. É completamente diferente de você pegar um Chardonnay californiano, cultivado nos Estados Unidos, porque lá é muito quente, então a Chardonnay lá vai ter o contrário, vai ter baixa acidez, vai ser muito frutada, vai ter muito corpo, e ainda mais os americanos gostam de barricar o vinho, eles gostam de passar o vinho por barrica. Então, provavelmente você vai encontrar muito Chardonnay californiano envelhecido em barrica de carvalho. Então, você vai experimentar vinhos completamente diferentes feitos com a mesma uva. Então, por isso Lu, não sabia. Por isso definir uma uva que você... Nunca, jamais, ainda mais se a vinícola trabalhar na perspectiva do terroir. Porque a lógica do terroir, né, o que é o terroir? Terroir ele envolve características climáticas, chuva, sol, frio, vento, características geológicas, né? Então, assim, onde está esse vinhedo, características do solo, da microbiologia, se tem inclinação, se bate sol, se pega chuva, se neva, tudo interfere. Mas a
uva em si, a variedade, né? Então o terroir também ele está atrelado à variedade que é cultivada naquele território e a mão do homem, que é o legado, o trabalho humano, porque cada vinícola tem um jeito de fazer vinho, cada vinícola tem técnicas específicas, então tudo isso constrói um conceito de terroir que vai dar uma digital para o vinho, que vai dar uma identidade para ele. E hoje o que mais se busca no vinho é essa digital, esse diferencial. O que o meu vinho tem que os outros não têm? É isso que todos querem apresentar. Então, você definir uma uva não diz muita coisa. Aí você vai dizer, eu gosto da Primitivo, mas eu gosto da Primitivo italiana, lá da Puglia, e porque é feito assim. Não, eu gosto da Zinfandel, feita lá na Califórnia, é a mesma uva. Processos de vinificação completamente distintos, lógica, conceito de terroir completamente diferente. Então, é muito difícil. Eu não consegui até hoje achar meu favorito. Eu tenho preferências no plural, tenho coisas que me agradam mais e outras que me agradam menos. Mas é infinito, a infinita diversidade do universo dos vinhos. Não, eu achei isso muito interessante, porque faz tudo sentido, entendeu? Realmente é isso. Por exemplo, na hora que eu te fiz essa pergunta, eu sempre penso assim, o que eu responderia para essa pergunta para saber... Porque, assim, o mundo dos vinhos, eu vou ser muito sincera, sabe? As pessoas, tem muita gente muito metida, né? Que eu tenho até medo de te perguntar alguma coisa e falar, gente, isso não se pergunta, porque isso, igual... Eu acho que isso foi uma pergunta porque eu não sabia mesmo essa questão da diferença de uva. E eu não vou perguntar isso nunca mais, porque realmente... Mas não é uma pergunta boa, é uma pergunta que muita gente faz, e inclusive muita gente começa a beber vinho, a buscar mais conhecimento no vinho, querendo caçar sua uva preferida. E eu já falo assim, larga isso de mão, gente, curte, sabe, degusta, são experiências diversas e todas muito enriquecedoras. Então, eu acho que é isso. Eu concordo com você, né? Tem muita gente snob, né, no universo dos vinhos que acha que isso não é para todo mundo. Eu acho que vinho é para todo mundo. Eu acho que vinho é para quem gosta, é para todo mundo que quiser tomar. E é claro que conhecendo um pouco mais, o que eu acho que é o legal do conhecimento? Conhecimento não é para você ficar gastando ele com os outros, não é para você ficar tirando onda, é para você, conhecendo, você consegue investir melhor o seu dinheiro comprando vinhos que te apetecem mais. É isso. Exatamente, falou tudo. Exatamente. Sabendo, por exemplo, uma coisa que o meu paladar... Eu já pesquisei isso, eu já percebi, apesar de não entender muito de vinho, de não me sentir muito segura de falar assim, nossa, eu entendo de vinho. Eu percebi que o meu paladar prefere um paladar mais seco, entendeu? Ele repele um pouco as coisas suaves, entendeu? Eu falei com meu marido nessa visita, a gente foi para Serra Gaúcha agora. Eu falei, não, você vai ficar chocado com o que eu vou te dizer agora. Eu prefiro vinho tinto a espumante, a vinho branco, a vinho rosé. Aí ele falou, Elizabeth, eu também. Entendeu? E assim, eu gosto de espumante, tem espumantes maravilhosos, mas de modo geral, eu me sinto mais feliz tomando vinho tinto, entendeu? Eu não sei se é psicológico, eu não sei qual é, mas é isso que acontece, né? Agora... eu já vou te dizer que comigo aconteceu um pouco o contrário. Eu sempre gostei muito de vinho tinto e sempre tomei muito vinho tinto, predominantemente. Mas desde que eu comecei a estudar vinhos, eu comecei a degustar muito branco, rosé, muito espumante, porque eu bebia pouco. E aí eu comecei a querer também entender esses outros vinhos de uma maneira mais qualificada, claro. E aí, assim, eu tenho andado extremamente apaixonada pelos espumantes. Então, assim, eu acho que quase que não tem uma semana que eu não abro um espumante. Tem feito minha alma muito feliz. E aí, assim, desconstruir um pouco uma ideia que era minha e que eu acho que é de muita gente, que espumante é bebida só de festa, sabe? Que espumante você tem que abrir só em alguma comemoração. Eu agora abro espumante num domingo à tarde para beber, porque eu mereço, gente. Entendeu? E eu tô viva, e a vida é linda, apesar de todos os pesares. Então, vamos beber espumante. Nossa, com certeza. Ó, o pessoal tá adorando, entendeu? O pessoal tá falando, ó, ótima ideia, ótimo conteúdo. A Raizinha Abreu falou verdade. A Mami Style Atelier, ótimas dicas, Lu. Daniel Giotti acenando.
O pessoal tá falando aqui, tá gostando bastante, ó. Que aula! Descobrindo várias coisas nesse bate-papo. A pergunta foi muito boa, excelente. A resposta foi melhor ainda, porque enriqueceu o conteúdo. Tô amando. E a Raizinha concordou comigo, eu também prefiro tinto. Sou apaixonada por espumantes, a Infinito Gourmet falou. A Andressa falou assim, também prefiro tinto e seco por enquanto. Até experimentar esse universo. Acho que acrescentarei novas escolhas. Viajando nos vinhos com esse verão, brancos e espumantes são excelentes pedidas. É isso que eu ia falar, gente. Porque o brasileiro, ele tem hábito de tomar cerveja na praia, entendeu? Sim. Eu já tive a oportunidade e o privilégio de passar um verão na Europa. E europeu bebe vinho branco na praia, entendeu? Vinho espumante. E eu bebi lá também. Eu bebo espumante na praia. Nossa, eu achei o máximo. Falei, gente, agora eu só vou beber. Não, que mané cerveja. Para com isso. Adoro. Entendeu? Então, assim, e agora é cultural tem os de latinha. Agora tem os de latinha que são super práticos. Então, a gente organiza o isopor, assim, a cerveja do Anderson e a minha latinha de vinho. Vai tudo no cooler. Gente, é super prático. Não, com certeza. Eu achei assim, e aí isso é legal, porque a gente vê também que é cultural essa questão, né? Então, é legal. Matemática, Fernando falou, quando damos uma chance aos espumantes, brancos e rosés, começamos a entender cada um melhor e nos entregamos. Não, com certeza. Isso é muito, muito bacana. Então, mas aí sobre a uva, né? Só para eu falar rápido, assim, a minha uva favorita é sempre a que eu conheço no lugar. Entendeu? Por exemplo, quando eu fui para Argentina, eu já tinha ido para Argentina outras vezes, mas a tia do meu marido tá morando lá e ela falou assim, é porque eu adoro Malbec, eu só bebo Malbec, eu não conheço uva nenhuma, eu não conheço vinho nenhum, eu só gosto de Malbec. E aquilo ficou na minha cabeça. Aí depois eu pesquisei que na Argentina, a Malbec, a uva Malbec, é uma uva que se sobressai bastante, entendeu? Então, eu fiquei um bom tempo procurando no mercado vinho para eu comprar Malbec. Aí, quando eu fui na África do Sul, eu visitei vinícolas lá também. Eu descobri que tem uma uva lá que só existe lá, porque é um cruzamento. Sim. É uma da Pinot Noir com a Hermitage, Pinotage. E aí eu achei legal, e aí eu também gostei disso, entendeu? Então eu sempre. E aqui agora eu conheci uma, quando eu fui para o sul, eu conheci uma chamada Marcelin, a uva do sul do Brasil. A Marcelin é magnífica, gente, é maravilhosa. Eu tô assim, procurando agora no mercado, mas tô tendo dificuldade de encontrar. Compra, né? Que eu falei, na Infinito Gourmet Massa e Vinhos, Marcelin da Casa Perini. É um dos meus top da lista, nunca fico sem. Sempre tenho aqui em casa. Porque sabe aquele dia que você quer beber um vinho bom e não quer ficar pensando que vinho eu vou beber? É ele que eu saco da minha adega. É o Marcelin da Casa Perini, não tem erro. Para mim, é o Marcelin de lá e o Cabernet Franc. O Cabernet Franc também, fração única da Casa Perini. Nossa, gente, que vinho delicioso, fácil de beber. Eu bebo uma garrafa e nem vejo, assim. Já foi. Pois é, então eu gosto de conhecer. Gente, eu fiquei chocada. Como que eu nunca tinha ouvido falar, sabe? Aquela Ancelota. É Ancelota que fala também? Tem uma uva que chama Ancelota. Antilota. Eu falei, gente, eu nunca ouvi. Aí é questão de pronúncia. Tem muita uva, muita diferente, que algumas a gente nem ouviu falar, nem experimentou, nem provou. Basicamente, eu acho que não tem nem um mês que eu não descubra uma uva nova pesquisando e estudando vinho. É muito legal. Entendi. Pois é, isso é muito bacana. E quando você vai para alguma vinícola, me fala uma coisa. Quando você vai para vinícola, você estuda antes ou você estuda depois? Como é que é? Você estuda para ir? O que eu vou encontrar? O que eu vou procurar? Eu estudo. Eu sou daquelas que monta roteiro de viagem, né? Então, assim, e aí eu não monto roteiro para me engessar. Eu posso chegar lá e fazer diferente, mas eu não quero perder tempo. Então, eu quero já chegar lá sabendo as opções que eu tenho. Então, eu costumo estudar, eu costumo olhar antes. Agora, como eu falei, assim, a vinícola é um dos elementos, né? O conceito de terroir ele é muito abrangente. Então, pesquisar quais são as uvas que, como você falou, que mais se destacam naquela região, para você saber que vinhos comprar. O jeito de fazer vinho, se tem alguma técnica diferenciada que você vai achar. Então, né, uma vinícola que usa aquela técnica para você poder ter uma explicação mais detalhada sobre aquilo. Eu acho que isso tudo é muito bacana.
Porque eu acho assim, o que mais me apaixona nos vinhos, Elizabeth, não é só a bebida que está na taça. É porque o vinho é história, né? Então, assim, a gente pensar que o vinho está na história da humanidade antes da escrita é muito louco, né? O vinho é mais antigo que a escrita. Então, antes de surgir a escrita, já se fazia vinho, já se bebia vinho na história da humanidade. Então, assim, isso está impregnado na nossa cultura, enquanto, né, ser humano há milênios. Então, assim, eu acho que isso é tão rico, e aí quando você começa a se enveredar por esse universo, você começa a descobrir esses elementos históricos, culturais, né? Então, assim, o que eu recomendo, né? Se você vai viajar, você vai para um lugar que pode nem ser um lugar que seja destaque no mundo dos vinhos, mas pesquisa se não tem uma vinícola ali perto, alguma coisa que você possa conhecer. Se você for para um dos países, para uma das regiões que é destaque, né, na produção de vinhos, como a gente pode pegar aí na América do Sul, além do Brasil, Uruguai, Chile, Argentina, nos Estados Unidos, a região da Califórnia, a África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, né? Para não falar do berço lá, Europa, França, Itália, Espanha, Portugal, Alemanha, aqueles países todos que têm uma história ligada com a produção do vinho. Então, assim, conhecer vinho nesses países, visitar vinícola nesses países, é entender um traço da cultura desses lugares, porque o vinho está entranhado na cultura deles. Então, isso é muito legal. Você vai estar conhecendo mais um aspecto da cultura daquelas pessoas. Com certeza, isso é muito legal. Ó, duas curiosidades que eu acho legal, assim, para falar como que o vinho está... né, arraigado mesmo. Quando eu fui para o Marrocos, eu tomei um vinho marroquino. Só que a bebida alcoólica, agora o Marrocos é um país assim de religião e tal, e é proibido para a população, é só os turistas que podem beber. Mas antes ele era referência, entendeu? Em vinícola, em exportação de vinho, mas agora por causa da religião está proibido, mas eles ainda têm alguma produção, né? Mas olha só que interessante. Né? Essa questão é bem complicada. E outra coisa também, tem uma uva que é um nome de uma cidade do Irã, mas no Irã também é proibido beber álcool. Não é? Tem aquela... com S, Sirá, Shirá, eu vou procurar. Pode-se falar Sirá, Sirá, Shiraz ou Shiraz. Exatamente, é essa uva. É um nome de uma cidade do Irã. E aí eu fico querendo associar, será que tem alguma coisa a ver? Assim, eu confesso que eu não pesquisei, né? Eu não sei se tem a ver, mas deve ter, não é possível. Algumas uvas, você não sabe exatamente com precisão a origem delas, porque algumas são muito antigas. Essa é uma delas, essa uva, alguns estudos apontam, inclusive, aí curiosidades, né, do mundo do vinho, alguns estudos apontam que era a uva mais produzida e vinificada no período de Jesus Cristo, na região onde ele viveu. Então, até se especula, quando se fala em Sirá, fala-se no vinho de Jesus, assim, que era supostamente o vinho que eles deveriam beber. Para você ver, assim, a antiguidade da uva. Então, não se tem muita certeza, mas é mais aceito na literatura geral que essa uva é de origem francesa. E aí, o nome dela, inclusive, na França, seria Syrah. E aí, quando ela passa a ser produzida nos países do Novo Mundo, ela se destaca muito na Austrália, por exemplo, e aí na Austrália eles passam a chamá-la de Shiraz, que aí a gente fala Shiraz, né? Vamos portuguesar a coisa, mas enfim, são muitas histórias, algumas são especulações, outras têm mesmo um fundo científico, porque se comprova a veracidade. Entendi. Mas é muita riqueza. É muita história, né? Isso é muito legal. Muita história. Adoro. É muito bacana. Ó, a Josiane Carla entrou, mandou um beijo pra gente. Beijão, querida. Infinito Gourmet Massas e Vinhos falou: Marcelão da Casa Perini é muito top. Gente, essa já vou anotar aqui para eu comprar.
Essa eu sempre compro deles. Pois é, Matemática Fernando falou, agora, além do Cabernet Franc da Casa Perini, vale a pena conhecer o Cabernet Franc da vinícola Campos de Cima. Ah, Essa vinícola é do maravilha, sul do Brasil? novidade. Eles estão com novidade, isso eu não provei ainda. Tô louca para Mas degustar. aonde que é essa vinícola, Campos de Cima? É do Nordeste? Desculpa, É é do Sul? do sul, É do sul, da Sul. região da Campanha Gaúcha, Ah, quase tá. fronteira com o Uruguai ali, mas é uma das vinícolas que mais se destaca lá nessa região. Nossa, nunca tinha ouvido falar. Legal. Ó, viajando nos vinhos, falou, estou adorando Surli. Ó, Surli foi também uma grata surpresa para mim. Gente, vocês sabem o que é Surli? Eu aposto que o pessoal... Eu descobri porque eu estava indo para lá, né? Senão eu ia descobrir lá. Sim, Mas você e a Paula me deram essa dica. é, Do espumante que não é filtrado, né? sim. Gente, é muito legal essa história. Porque ele faz um processo que não rola, né? E aí ele fica meio turvo. Ele fica meio Isso, turvo, assim. isso. Ele é envelhecido sobre as borras, né? E aí depois essas borras, elas continuam na garrafa, permitindo um processo constante de envelhecimento desse espumante. Então, ele vai evoluindo, né, muito nesse processo. E essa vinícola Campos de Cima tem se destacado com a vinificação, com a fabricação de espumantes usando essa técnica, o Surli. Entendi. Você Amiga, consegue olha comprar. só. Agora o negócio é o seguinte, roteiro pelo mundo. Já que a gente não tá saindo nem de casa, a gente não tá nem na esquina, não custa nada a gente sonhar, né? Ou sonhar. Não, a gente sonha, né? A gente sonha, a gente ignora que o euro tá à hora da morte, a gente ignora que o dólar tá alto. Mas assim, qual que é um lugar que você tem muita vontade de ir assim pelo mundo, sabe? Fala, sei lá, 3 lugares no mundo, porque são 1000, né? Nós não vamos São 1 milhão, né? São 1000, não, todo 1 milhão. lugar. Mas eu acho assim, quando a gente pensa em vinho, a gente logo lembra de França. Mas desde que eu comecei a estudar mais esse universo dos vinhos, eu fui me apaixonando cada vez mais pela Itália. Então, assim, hoje, para mim, Itália, aquele povo respira vinho, sabe? Isso está muito entranhado na cultura deles de uma maneira que muito me encanta, assim, que é no cotidiano. Então, eu tenho muita vontade de conhecer várias regiões da Itália. Eu destacaria ali o Vêneto, pela produção do Prosecco, pela Maroni, della Valpolicella, mas também a Toscana, por conta do Lambrusco, amiga. Eu falei que eu não sou muito... Nossa, olha, o Lambrusco eu acho que é o espumante que eu mais gosto. Porque é o espumante, não é? É uma delícia. Ele entra mais na categoria do frisante, mas ele tem a borbulha, a perlagem, porque ele tem uma perlagem um pouco menos intensa. Então, quando é mais intensa é espumante, quando é um pouco menos intensa é frisante. Então, a maioria dos lambruscos entra mais na categoria dos frisantes. Mas é delicioso, geladinho e o custo-benefício é excelente, né? Você compra lambrusco num preço bem mais acessível, às vezes, do que determinados espumantes. Os próprios prosecos, por exemplo, embora o prosecco já seja um bom custo-benefício em relação ao champanhe, ao cava da Espanha, né? Então, mas assim, eu amo espumantes, então o Vêneto, e aí sem contar que você já pega ali capital do Vêneto, Veneza, né? E aí o passeio já fica lindo. Então, eu acho que realmente é maravilhoso. Mas como eu estava falando, na região da Toscana também, pela uva Sangiovese. Então, assim, eu amo o Brunello de Montalcino, é um vinho que eu nunca tinha degustado, e eu bebi pela primeira vez o ano passado, nesse período de pandemia, e foi uma sensação extremamente diferente, assim, eu nunca tinha degustado um vinho com aroma de fazenda. Então, assim, parecia que eu estava numa fazenda. E aí eu falei isso para um primo meu, e ele comprou um vinho Sangiovese. E aí eu falei, olha, presta atenção no aroma, é muito louco. E ele bebeu e me ligou no dia falando assim, tem aroma de fazenda, que coisa louca. Mas não é nada ruim, é uma delícia. Você fala aroma de fazenda, que coisa esquisita, isso vai ser ruim. Não. Gente, foi uma sensação, assim, indescritível, muito maravilhoso, muito, muito delicioso, diferente do que a gente está acostumado, porque a gente aqui tem o hábito de muito chileno, né? Que é muito frutado e tal. Então você vai para uma outra pegada, com uma outra lógica de vinificação, que é outro paladar. Mas para quem está aberto a novas experiências, eu acho que é muito legal. A gente foi agora, eu e o Nando, assim, não agora, né? Antes da pandemia. A gente foi para Montalcino, a gente foi para Montepulciano, né? E lá qualquer assim, buraco, qualquer cidade, qualquer barzinho vende o Brunello, né? Sim, sim. E é muito barato lá, né? Lá muito, e aqui chega pra gente muito caro. Não, com certeza, que chega muito caro. E outra coisa também,
o legal da Europa, sabe? Qualquer barzinho que você vai, qualquer restaurantezinho familiar, você pede o vinho da casa, eles têm, sabe? Parece que Sim. eles têm uma vinícola dentro de casa ali no No armário. quintal É uma ali, pega o loucura. vinho, Isso é muito pega o vinho no incrível, né? filtro ali, negócio de pega uma água no filtro, né? É a mesma coisa, né? Mas então, a Itália realmente eu tenho vontade de ir na Puglia, né? Sim, Porque eu tenho sim. esse primitivo que eu bebi da. Nossa, eu tenho muita vontade de ir na Puglia. E eu já fui a Bordeaux, né? Já fui em algumas vinícolas lá. Eu confesso que na época eu fui meio igual assim, no bonde, eu estava numa excursão e a excursão levou as pessoas na vinícola lá em Bordeaux. Eu não me lembro o nome da vinícola, entendeu? Não sei Sim. direito, mas assim, né, tomei o vinho lá. E eu também gostei muito da Toscana. E igual eu te falei, qualquer lugar na Toscana tem um vinho da casa, a tacinha aqui, ó, você bebe uma tacinha de vinho, é Sim. 3 euros. Você gasta 3 euros para tomar um vinho italiano. Isso não tem preço, entendeu? É. Para estar lá. Mas o meu sonho agora eu quero conhecer o Napa Valley. Eu tenho muita vontade de conhecer os vinhos Muito da legal. Califórnia. Eu acho que deve ser assim, incrível. E tem uma vinícola, eu não sei, vê se você acha que eu tô equivocada. Como que as pessoas na Espanha chamam de vinícola? É bodega, alguma coisa assim? Bodega. Sabe por quê? Eles Porque o chamam meu vinícola de bodega. o meu vinho favorito, assim, é um dos vinhos que eu mais gostei na minha vida, chama Marquês de Riscal. Eu não sei se você já bebeu ele. Acho que não. Chama Marquês de Riscal e ele é espanhol. E aí eu vi uma pessoa no Instagram marcando que foi visitar essa vinícola e tava bodega, entendeu? Bodega, eles falam bodega. Aí eu falei, gente, aí eu não sabia disso. E aí eu tenho vontade de visitar essa vinícola na Espanha, que é um sonho, entendeu? Agora, você falou de França, eu vou destacar também uma região, para quem vai para a França, gente, fica só a 200 quilômetros de Paris, é o Vale do Loire. O Vale do Loire é uma região lindíssima, porque ela é recheada de castelos renascentistas, e alguns dos castelos são até hospedarias, você consegue se hospedar, alguns a preços acessíveis, e aí uma região toda vinífera, toda de enoturismo, lindíssimo para se conhecer. E é pouco divulgada. Quando fala em França, né, se pensa muito em Bordeaux, em Borgonha, em Vale do Loire, e o Vale do Loire fica ali meio subsumido, mas é uma região linda. Eu não conheço, eu só vi fotos. Num curso que eu fiz, o professor apresentou para gente, né, o circuito. Nossa, eu fiquei encantada, literalmente viajando na viagem. Ó, e agora você falou essa, eu lembrei que eu já fiz esse roteiro, mas eu não degustei um vinho no Vale do Loire, gente. Não sabia na época. Eu fui ver os castelos, né? Vi mas o é lindo, mesmo. não é? Imagina fazer isso bebendo vinho, gente. Ai, pelo amor. Gente, andando de bicicleta, né? As pessoas andam vinho, bebem vinho e andam de bicicleta por lá. Tem no meu blog esse roteiro do Vale do Loire. Que legal. Bordeaux, então, quando eu for para lá, já vou consultar seu roteiro. Com certeza, porque eu coloquei os castelos mais, assim, famosos, né? Os castelos que ótimo. Eu acho que vale a pena você conhecer. Agora, muito existe legal. Algum roteiro alternativo de vinho? Um roteiro diferentão? Alguma coisa, assim, bem esdrúxula? Olha, eu não sei se é o mais diferentão, mas, assim, eu falaria da China. A China é um país que tem se destacado na produção dos vinhos e inclusive, na produção de vinhos, comercialmente falando, mundialmente falando, já ultrapassou a Austrália. Embora a gente não saiba, né, a gente nem sabe que tem tradição de vinho na China, essa tradição realmente, ela, assim, a tradição é antiga, mas a expansão dessa cultura é muito recente. Né? Então, você tem ali a chamada Rota da Seda, que fica no nordeste da China, que hoje já concentra um grande número de vinícolas e tem ganhado uma proporção, né? Quando a gente fala, por exemplo, de Portugal, quando a gente pensa no Porto em Portugal, fazendo uma analogia, essa Rota da Seda seria o Porto da China. Então, né, para vocês terem uma ideia de como que isso está bombando lá nos últimos tempos. Inclusive, eu separei um monte de coisa aqui, não deu tempo de mostrar nada, mas isso eu vou mostrar.
que esse vale muito, que é um Cabernet Sauvignon chinês que eu comprei, que eu ainda não degustei, mas está aqui em casa. Olha o rótulo dele, que gracinha, olha a coloração. Eu acho, né, a impressão que eu tenho é que ele deve ser realmente muito delicado, combinando com a delicadeza da culinária asiática, assim. Então, né, o castelinho no rótulo ali, bem no estilo chinesinho, é bem legal, assim, é um Cabernet Sauvignon rosé, da China, safra 2018. Amiga, eu estou impactada. Não Que legal. imaginava. Não imagino. Muito legal mesmo. Eu não imaginava, gente. Para você ver como tem vinho no mundo inteiro e a gente aqui não sabe. Sabe o que eu achei que você ia falar? Eu estava esperando a resposta daquelas uvas congeladas do Canadá. Do Canadá, mas isso não é tão diferente mais. É super diferente aquilo. Assim, para quem conhece um pouquinho, para quem começa a estudar um pouquinho de vinho, você logo descobre que tem ice wine. Ice wine é vinho feito de uva congelada. É uma novidade para quem não está no mundo dos vinhos, né? Mas eu acho que a China é mais diferente ainda, porque o Canadá já é uma região conhecidamente famosa por ser produtora de vinhos, né? Então eu acho que a China realmente é uma coisa inusitada, mas vale muito a pena. Vai no Canadá, pelo amor de Deus, vai conhecer Ice Wine, o vinho feito com a uva congelada, que é muito legal e que é raríssimo, porque você só consegue fazer em região que cultiva videira e que essa videira fica numa nevasca e ainda consegue sobreviver e dar vinho bom. Gente, impressionante, né? Como que a natureza é maravilhosa, é sábia, né? Olha muitíssimo. Só. A Ju Moura Santana falou: meu Deus, a minha professora Luciana da Federal Fluminense, melhor professora do mundo, tá toda alegre aqui que tá te vendo na live. A Marina mandou beijo, coraçãozinhos, Marina. Todo mundo gostando aqui, ó, Luciana, como sempre, um show de aula. Não, com certeza, Lu. Tá maravilhoso. Beijo, gente. Vocês são maravilhosos. Então, amiga, olha só. Eu acho que a gente pode falar algumas coisas assim, sim. Existe alguma gafe nesse mundo? Alguma curiosidade? Meus amigos, eu já cometi um número. Tem muita gafe, né? E a gente comete mesmo, porque e eu acho que tudo é válido, gente, tudo é experiência de vida. Então, assim, e é legal, eu acho que é legal contar isso e dar risada de si mesmo. Mostra que a gente está sempre aberto a aprender e todo dia aprendendo coisas novas, né? Então, por exemplo, tem uma que eu nunca fiz, mas que eu já vi muita gente fazer em restaurante, que é cheirar rolha. Né? O garçom abre a rolha e entrega pra gente. Aí a pessoa fica ali cheirando a rolha. Cara, não tem que cheirar a rolha. O garçom tá te entregando aquela rolha apenas para você observar que ela está úmida. E o que ele quer te mostrar com essa rolha úmida? Que o vinho estava adequadamente armazenado, ou seja, na posição horizontal, molhando aquela rolha. Então, pegou a rolha, ela está umedecida, ok, não tem que cheirar, lamber, fazer nada com a rolha, só para isso. Mas uma gafe que eu muito já cometi é quando, assim, você vai no restaurante, aí, toda vez que a gente senta no restaurante, como eu falei, meu namorado é mais cervejeiro e eu que sou a louca dos vinhos. Então, apesar dele ser um homem e mais velho que eu, e isso é muito machista no mundo dos vinhos, né? O garçom sempre vem servir primeiro ele automaticamente já fala assim, não, quem prova é ela. E aí ele já manda o garçom me servir primeiro. E o garçom serve aquele micro golinho, ele coloca um pouquinho na sua taça. Pra que é isso? Eu só descobri esse ano estudando. Que eu achava que era o garçom botava na minha taça, e aí o que eu fazia, gente? Eu ficava lá volatilizando, entendeu? Maravilhosa, cheirando, degustando. Aí eu falava, ótimo, aí pode servia para o meu namorado. E não é para isso. Aquele golinho que o garçom serve na taça pra gente, é pra gente fazer uma rápida análise de qualidade do vinho.